Hoje, o tema do nosso treinamento, né, na verdade, a nossa segunda aula do nosso ciclo, né, para quem já costuma acompanhar os demais, já acompanhou o nosso ciclo, são um ciclo composto por 6 principais aulas, né, que a gente faz de abordagem, principalmente para vocês compreenderem como é que vocês pensam, como é que vocês vão manifestar as suas atitudes. Então, hoje a gente fez o primeiro treinamento, o treinamento número 1, que foi a gente falando sobre Mindset, e hoje o nosso segundo treinamento a gente vai abordar um pouquinho mais a fundo na questão aí das crenças limitantes, tá? Já vou transmitir aqui a tela no meu computador para vocês, mais um minutinho aí para o pessoal chegar aqui, e aí a gente já começa a nossa apresentação aqui, beleza? Bom, pessoal, vamos começando aqui. Vou falar um pouquinho mais lentamente no começo, depois a gente dá uma acelerada no meio, beleza? Então, vamos lá. Pessoal, como eu expliquei, hoje é a nossa segunda aula do nosso processo do onboarding, né? Onde a gente aborda a questão do coaching para vocês. O principal ensinamento para vocês é um pouquinho mais sobre a questão vocês compreenderem como é que vocês pensam e como vocês podem utilizar estas ferramentas para que vocês aumentem o desempenho de vocês no seu dia a dia com o trabalho de vocês, tá? Então, é um trabalho todo desenvolvido, focado para a questão encomendado pela Manhattan. Então a gente já faz isso aqui, já fechamos já quase um ano que a gente está fazendo esse processo, e a gente tem tido boas respostas e bons retornos de todos os alunos que fizeram todos o processo das 6 aulas completas, tá? Então hoje é a nossa segunda aula e a gente vai explicar um pouquinho para vocês a respeito das crenças limitantes. E para a gente começar falando a respeito disso, a gente primeiro precisa entender o que são, né, as crenças limitantes. Então, crença limitante nada mais é do que aquilo que você acredita, tudo aquilo que você acredita e que pode limitar você de realizar algo a mais. Então, desde quando a gente é pequeno, a gente vai aprendendo com os nossos pais tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente vivencia. Então, aquilo que os nossos pais nos ensinam que é certo ou que é errado, é o que vai mostrar pra gente o que a gente pode e o que a gente não pode. Então, desde a sua fase inicial, lá com seus 4, 6 anos, quando você está iniciando a sua alfabetização, você começa a compreender e entender o que é certo e o que é errado. Então você aprende que 1 é 1, aprende que 2 é 2, aprende o A, B, C, porque alguém parou para te ensinar. Então, se você nascesse aqui no Brasil, se você nascesse no Japão, você aprendeu o alfabeto da mesma forma, natural, porque é a forma com que você foi condicionado. Então, as crenças limitantes é aquilo que você acredita que é errado, aquilo que pode limitar você de alcançar um ponto a mais. Então, o sentimento daquilo que você acha que é verdade, aquilo que não existe entre um certo e errado, existe aquilo que você aprendeu que é certo e aquilo que você aprendeu que é errado. Como é que a gente forma essas nossas crenças limitantes? Basicamente pelos nossos hábitos diários, né? Então a gente tem aí as frases que são as frases mais ouvidas do nosso. Deixa eu só ver aqui se tem algum chat aqui, abrir o chat aqui, beleza. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode chamar aqui no chat, eu abro aqui para compreender, beleza? Então vamos lá. Então a gente tem as frases que são as frases mais ouvidas, né? Aquelas frases que a gente tem repetidas diariamente, que a gente ouve, tanto para os nossos pais, pelos nossos familiares, avós, tios, colegas de trabalho, colegas de escola na fase inicial da nossa juventude. A gente tem os comportamentos repetidos, né? Muitos comportamentos que a gente apenas repete sem questionar.
aquilo que a gente apenas vê as pessoas fazendo e a gente começa a fazer logo inicialmente. Tem uma fase da formação do nosso cérebro, por exemplo, uma curiosidade para vocês, que começa aí por volta dos seus 2 anos de vida até os seus 4 anos de vida, você apenas faz movimentos de reflexo, movimentos de repetição por aquilo que você vê. Então tudo que você vê qualquer outra pessoa fazendo, você não julga essa pessoa. Por isso a gente diz que uma criança é muito pura, porque ela não para julgar se essa atitude é certa ou é errada, ela simplesmente vai repetir, seja você fazer alguma atitude boa ou ruim, dentro dos conceitos da sociedade, essa criança não julga. Então, o que é que você hoje acredita que é certo e o que é que você acredita hoje que é errado? Tem uma pesquisa que eles fizeram há uns 5 anos atrás, se eu não me engano, é até uma pesquisa americana, onde eles foram nos presídios para poder fazer entrevistas com as pessoas que estavam presas. E eles começaram a ver que todas as pessoas, nenhuma delas acreditava que ela havia feito algo errado. Ela até acreditava que ela infringiu uma lei na sociedade, mas ela acredita que ela tinha motivos compatíveis que justificassem ela a realizar tal atitude. Então, o que é que você acredita que é certo, o que é que você acredita que é errado? E a questão principal, que é por que é que você acredita que isso é errado, por que é que você acredita que isso é certo? A gente só coloca aqui, tem a amarelinha aqui, cuidado quando a gente fala da questão, a gente fala a respeito da autossabotagem, que é porque muitas vezes aquilo que nós acreditamos que é errado, não é porque você acredita, mas alguém te ensinou, te levou a acreditar que isso é errado. Talvez vocês já tenham, ao longo das suas vidas, passado por alguns momentos onde você conhece pessoas que têm hábitos diferentes dos seus, hábitos alimentares, forma de dormir, programa de televisão, música, forma de se vestir, pessoas diferentes de você, que tinham hábitos diferentes e que logo aos poucos você começou a espelhar comportamentos como ela, você começou a ter comportamentos semelhantes desta pessoa. Então talvez uma comida que você não gostava, você passou a gostar, passou a admirar depois de conviver e experimentar várias vezes. Você começou a quebrar aquele senso de verdade que você tinha, de que aquilo antes era ruim e agora passou a ser algo bom. Alguém veio e te apresentou uma nova experiência que te fez pensar e alterar o seu senso de verdade. Então, quando a gente fala de autossabotagem, é porque muitas vezes nós pensamos que não gostamos de algo, nós pensamos que, eu não sei fazer isso, mas eu não teria coragem de fazer aquilo, mas eu não consigo fazer aquilo, sabe? Tem pessoas que falam assim, eu não consigo trabalhar de manhã, eu não consigo trabalhar à tarde, eu não consigo acordar tão cedo, eu não consigo fazer dieta, eu não consigo fazer atividade física, simplesmente porque você acredita que isso é impossível para você. Quando você começa a despertar formas de adquirir este novo hábito, aquilo passa a ser a construção de uma nova verdade. E aí por isso a gente diz que os seus resultados, eles dependem de você e depende daquilo que você acredita que é possível para você, e não depende daquilo que disseram para você que você pode conseguir. Porque ao longo da nossa vida a gente passa por várias e várias situações onde vão aos poucos implantando coisas na nossa cabeça, dizendo que a gente não pode. Mas você não é bom com matemática, você não pode trabalhar com nada que seja de números. Mas você é um cara muito rápido, você não pode trabalhar com coisas, com artesanato, com coisas de paciência. Mas você é uma pessoa muito visual, você não pode trabalhar com nada que seja auditivo. Então, muitas vezes as pessoas colocam rótulos em nós que talvez limitam a gente de adquirir um outro patamar, limitam a gente de conquistar um próximo passo, simplesmente porque a gente acredita que o que as pessoas ao nosso redor falaram, que aquilo é a verdade, e não a verdade que realmente está dentro de nós, na qual a gente realmente acredita. Alguns exemplos para vocês perceberem, algumas frases que a gente ouve no nosso dia a dia, que é o que acabam formando esses nossos comportamentos, Então nós só temos comportamentos congruentes com aquilo que acreditamos ser correto. Ou seja, se você nunca vai ser algo que você renega, você nunca vai ser algo
que você não admira, algo que você recrimina. Então, quando você fala que o carro preto é feio, que você detesta carro preto, que você acha horrível e tal, a tendência é que quando você tiver a oportunidade para comprar o seu carro, e você for comprar o seu carro, você não vai querer comprar o carro justamente preto, porque você não gosta, você não admira, então você não vai querer se interessar por isso. Então, quando você fala algo que seria uma competência sua, que é uma característica sua, e você fala aquilo como sendo algo negativo, você está dando um passo para que você não alcance esse objetivo, para que você não chegue próximo desse objetivo. Então, quem aqui já nunca ouviu dizer algumas frases como essa: trabalho duro é sinônimo de riqueza. E aí a gente para pensar, quem é que realmente trabalha duro? Então você pega talvez algumas profissões na sociedade que trabalham mais com força física do que outras. E nem por isso o trabalho com a força física tende a ser mais recompensado no sinônimo financeiro, no sentido financeiro. Conhecimento técnico é sinônimo de satisfação financeira. É o que muitas pessoas, e a gente acreditou nisso por muito tempo, ao longo da nossa formação. Nós fomos criados nessa sociedade, levando você a buscar cada vez mais conhecimento técnico, cada vez mais títulos e certificações, para que você tenha a sua satisfação financeira plena, para que você alcance todos os seus objetivos financeiros. E se a gente parar para conhecer as pessoas que têm um maior resultado e satisfação financeira, talvez nem todos eles, ou a maioria, não tem tanta capacidade de conhecimento técnico quanto outros. Quantas vezes a gente não conhece pessoas que você percebe que ela tem muito menos conhecimento técnico e habilidade do que você, mas talvez ela tenha um resultado muito maior que o seu. Então isso demonstra que isso não é uma verdade, mas nós somos acostumados a acreditar e aceitar que isso é uma verdade. E aí muitas vezes a gente não se esforça tanto para conseguir algo, para a gente falar: não, eu não consigo porque eu não tenho esse título, eu não consigo porque eu não tenho esse curso, eu não consigo, mas é porque eu não tive essa oportunidade, eu não vou conseguir porque eu não tenho aquela formação. E aí você já desiste de algo porque você acredita que essa é uma verdade. E aí, e aí a gente coloca essa questão, né? Por que algumas pessoas conseguem e outras não? Essa é a pergunta que eu tento explicar para vocês hoje, até o final dessa nossa aula, dessa nossa apresentação hoje para vocês. Então a gente sempre ouviu falar muito disso aqui: nós temos que poupar para os dias ruins. Ou seja, você está focando em aguardar os dias ruins. Pau que nasce torto, morre torto. Ganhar dinheiro é fácil ou ganhar dinheiro é difícil? Qual é o parâmetro que você ouvia quando você era pequeno? Mas eu sou muito novo para isso. Não, eu sou muito jovem ainda para ter isso, para tentar isso. Ou eu já sou velho demais para isso, eu já sou velho demais para tentar essa nova carreira, para tentar essa nova profissão, para tentar esse novo curso. Isso não é para mim, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Para mim não é possível, a minha realidade é diferente. Para ele é fácil, porque ele teve ajuda dos pais, para ele mora numa cidade maior, para ele mora em tal lugar, ele teve oportunidade, ele tem apoio da esposa, ele tem apoio da família. Quantas vezes a gente não ouve esse tipo de frase? E isso está caracterizando e mostrando para a gente qual é a nossa verdade, qual é a verdade que está dentro de você, qual é a verdade que está aí dentro de você, dizendo que você deve ou não fazer algumas determinadas ações. Se promover não é legal. Quantas vezes a gente não ouviu falar que as pessoas que se promovem não são boas, não são interessantes, que as pessoas são interesseiras, né? Dinheiro é a causa de todos os males. Então isso claramente limita a gente de querer buscar algo a mais, se isso for a causa dos males. Não sonhe muito alto, você pode cair, você pode se machucar. Não sonhe, não queira muito, porque você vai se decepcionar, e coisas nesse sentido. Muitas e muitas vezes essas pequenas frases que parecem ingênuas podem acabar travando uma criança, um adolescente ou mesmo um adulto que vive a vida de frustração, tentando várias profissões, tentando várias coisas e não consegue êxito em nenhuma delas. Mais algumas frases, né, que eu costumo listar aqui para vocês. Eu já passei da idade para fazer isso. Isso aí não é para mim. Essa tecnologia não é para mim. Eu já passei da idade para ficar tentando aprender coisas novas. Eu não tenho as qualificações necessárias para conseguir esse trabalho. Eu não vou conseguir captar aquele cliente porque eu não tenho as qualificações. Não tenho aquele mundo, aquele network. Eu não frequento aquele lugar. Mas isso eu não consigo. Eu tenho medo de falhar, então eu prefiro nem tentar. Agora já é tarde demais, eu perdi a onda,
a crista da onda já passou, agora eu não tenho mais possibilidade de alcançar. Não há nada mais que possa ser feito. Eu sou assim, eu não consigo mudar. Eu não tenho tempo suficiente. É preciso sorte para ter sucesso. Ou é impossível de fazer isso, é impossível. A gente, com certeza, muitos de vocês devem até tá dando risada, rindo, ouvindo essas frases. Porque se você não falou, se você não ouviu essas frases, talvez você conheça pessoas que falem várias delas. Apenas nesses 2 slides vocês conheçam pessoas que estão à sua volta, que falem várias delas, várias vezes por dia, por semana, e estão à sua volta. E aí a gente acha engraçado porque começa a espelhar quais são os resultados que essas pessoas têm versus as coisas que elas falam, quais são as crenças que elas têm como sendo as verdades absolutas. E como é que você adquire essas crenças limitantes? As crenças limitantes, elas são formadas dentro do indivíduo basicamente de duas formas. A primeira delas é por alto impacto emocional. O que é alto impacto emocional? É quando alguém vem e te dá uma tremenda bronca, onde você tomou aquele tremendo susto, ou você passou por algo que realmente te emocionou demais, te abalou demais. Então, com certeza, você deve ter algumas situações ao longo da sua vida, algum tipo de alimento, um tipo de roupa, uma determinada cor, que para você não vai, que você detesta, ou mesmo a fobia de um barulho, fobia de um sabor, de uma comida, de um bicho, de um animal, que são, por exemplo, se a gente colocasse pessoas que têm medo de um cão, pessoas que têm medo de cachorro, por exemplo, para ficar bem didático para vocês. Essa pessoa, ela tem 2 formas de adquirir esse medo de um cão. Simplesmente porque ela teve um alto impacto emocional, talvez quando ela era pequena, 4, 5 anos, e ela foi mexer com o cachorro, e o cachorro, ela mexeu, sei lá, onde não devia no cachorro, apertou a pata, puxou o rabo, esse cachorro, para se defender, ele foi lá e avançou e deu uma mordida nessa criança. Logo que ela toma a mordida, ela sente um susto, sente a dor da lesão e já aquele desespero de pai, mãe, tio correndo para poder socorrer essa criança. Todo aquele alarde, todo aquele momento, aquela euforia daquele momento gera dentro da criança e no cérebro dessa criança um pequeno drive dizendo para ela que algo perigoso aconteceu, de que acionou o sistema de alerta dessa pessoa, dessa criança, que ela fala assim, você não pode esquecer nunca mais uma situação como essa, porque isso levou você em risco, isso colocou a sua vida em perigo. Portanto, sempre quando você ver um cão, ligue o seu sinal de alerta, porque isso é uma ameaça para você. E aí tem pessoas que talvez vão ter medo de aranha, vão ter medo de cobra, vão ter medo de cães, de passarinho, de barata, vão ter, talvez, detestar determinados tipos de alimento, porque engasgaram uma vez na vida. Pessoas têm fobia de água, porque talvez quase se afogaram em alguma vez. Então tudo isso são umas situações que causam um alto impacto emocional e que trava a sua mente dizendo que aquilo é impossível para você. Como um dia você tomou uma mordida de um cão, então agora na sua cabeça todos os cães são maus, todos os cães são perigosos e podem colocar a sua vida em risco. E aí isso é uma crença limitante, que agora limita você de ter contato com esses cães, que você acha que o seu centro da verdade é que todos os cães são uma ameaça para o seu organismo. Exemplo, falando dos cães, mas isso pode ser para qualquer coisa, pode ser para uma profissão, pode ser para seu, como eu falei, hábito alimentar, uma cor, uma roupa e tudo mais. Você acredita que aquilo é impossível, você adquiriu uma crença limitante através de um alto impacto emocional. A segunda forma de você adquirir uma crença limitante é quando você tem a repetição. Então, no mesmo exemplo do cão, ao invés de você ter tomado a mordida, você via um cão na casa da sua tia, por exemplo, um vizinho, e todas as vezes que você passava ali, sua mãe falava, olha, não põe a mão na grade, aquele cachorro pode morder, olha, não vai mexer com aquele cachorro vai te morder, olha, não mexe com aquele cachorro morde, olha, não põe a mão no cachorro, o cachorro vai te morder. De tantas e tantas e tantas vezes que você passou e ouviu essa frase de que o cachorro te morde, de que o cachorro é perigoso, que o cachorro pode te pegar, que o cachorro vai te morder, que você começa a gravar na sua mente, o cachorro
realmente é perigoso, porque minha mãe fala isso todos os dias, 2 a 3 vezes por dia. Então você não precisou tomar uma mordida de um cachorro para você ter o medo do cão. Você não precisou ter uma sensação errada com uma barata, com um pássaro, com qualquer outro animal, com qualquer outra situação, porque alguém colocou para você. Então, se na sua casa tem alguns tipos de alimento que a sua mãe come e o seu pai não come, talvez você não coma esses alimentos porque o seu pai te ensinou a não comer. Já que ele não come, ele falou, isso é ruim, eu não quero, eu não vou comer. Ah, não faz isso, isso é ruim. E aí você não precisou experimentar para você dizer que é bom ou é ruim. Você apenas acredita que aquilo não é bom porque você acredita no que o seu pai disse. Então essa é a segunda forma de você adquirir uma crença limitante. Por exemplo, você ganha essa repetição na escola. Várias e vários professores falaram para você que você não é bom em matemática, que você não deve lidar com números, que você é muito grosso, que você é isso ou aquilo, e você, de tanto você escutar, você acredita que aquilo é uma verdade. Eu tinha um amigo que a vida inteira os pais deles falavam para ele, meu, você nunca vai ser nada, você é muito mané, você é muito lento, você é muito devagar. E ele realmente, hoje ele tem 40 e poucos anos e não é nada, porque de tanto que os pais deles falaram, que ele nunca se esforçou por dentro. Por que eu vou tentar fazer algo se eu já sei que eu não vou ser nada? Meu pai e minha mãe são as pessoas que eu mais confio, falaram que eu não vou ser nada, eu não vou ser nada realmente. Então ele nunca vai tentar mais nada, porque ele já sabe que ele não vai, porque esse foi o padrão de verdade que ele recebeu. Então, gravem bem isso, essas duas formas. Tudo que você tem hoje, né, pode te trazer essas situações. Se você teve uma crença limitante por alto impacto emocional, vá buscar na sua memória para você reconstruir isso. Ou se você teve uma crença limitante porque repetiram várias e várias vezes. Então, quais são as coisas que você mais ouviu na sua infância? Então, quais são os pensamentos que você tem condicionados como sendo corretos? Existem várias e várias coisas que você faz que você acha que é certo. E existem várias e várias coisas que você não faz, que te ensinaram que é errado. Talvez mexer nas coisas dos outros. Quem nunca ouviu aquela, cuidado, não converse com as pessoas estranhas. E aí você até hoje é uma pessoa tímida, que tem dificuldades com relacionamento com pessoas. Eu sou tímido no começo, até eu conhecer com a pessoa. Você já não escutou alguém falar assim? Ou será que você não é assim? Porque seus pais te ensinaram desde pequeno que você não deve conversar com estranhos. Não vá aceitar ajuda de qualquer pessoa. Tenha sempre os pés atrás das pessoas. As pessoas são oportunistas. As pessoas estão tentando se aproveitar de você e tal, e tal, e tal. Então os seus comportamentos, eles estão condicionados como certo e errado, baseado na experiência que você teve no seu passado. Então, talvez você, quando era pequeno, você desistia constantemente de tudo aquilo que você iniciava. Então, você começava algo e daqui a pouco você desistia. Você já tentou aprender algum tipo de instrumento? Então, aprender a tocar violão. Fez 2, 3 aulas, parou. Vou aprender a tocar piano. Começou 2, 3 aulas, parou. Aí você entrou, vou aprender a falar inglês. Fez algumas aulas, parou. Falar japonês, entra 2 aulas, parou. Falar espanhol, 2 aulas, acabou. Eu vou começar a academia. Pagou lá 1 ano de academia, não fez nem 1 mês. Vou começar a academia, fez lá 2, 3 dias, 1 semana, 2 semanas e parou. Ou mesmo uma arte marcial e tantas outras coisas que você tende a começar e não concluir, simplesmente porque você, ao longo de algum tempo, você percebeu e você acreditou que as pessoas falaram para você que você não era capaz, que você não conseguiria, que seria muito difícil, porque você tem que desconstruir essas crenças limitantes para que isso passe a ser uma nova verdade para você. Então, a maioria dessas crenças, né, eu estou trazendo à tona para vocês, para que vocês se conscientizem desses hábitos, porque elas são inconscientes. Então, você tem uma crença limitante, mas você não percebe disso, você não consegue identificar. Como eu falei, talvez vocês estejam aí agora percebendo algumas delas, depois de eu falar, puxa vida, será que isso é uma crença limitante? Caramba, será que isso é uma forma? E aí você começa a identificar, porque até então elas são inconscientes. E é ao longo dos anos que você vai reparando os seus comportamentos, você começa a ver aquilo que você tem, que você poderia mudar. Então, porque é difícil você mudar uma crença limitante, é muito difícil você condicionar uma nova verdade. Você passou 30, 35 anos aprendendo que determinada ação era certa. De uma hora para outra, você começa a ter que reconstruir dizendo que aquilo é errado. É muito difícil. Então, é muito mais fácil a gente aceitar que a gente tem a crença limitante e deixar ela lá quietinha,
do que eu pensar em questionar, eu tentar mudar essa crença. E por isso, muitas pessoas acreditam, eu sou gordo mesmo, eu não tenho como emagrecer. Eu sou assim mesmo, eu sou muito acelerado e eu não tenho que mudar. Eu sou meio atrasado mesmo e eu sou assim. Eu sou dessa forma e vai ser assim. E a pessoa não aceita nenhuma forma de mudança. Então aí, eu sempre pergunto, qual é a mudança que você gostaria de ter? Todos nós sempre buscamos uma forma de ser pessoas melhores. A gente está em constante crescimento, em constante aprendizado para a mudança do nosso eu interior. E aí eu pergunto, quais das atitudes que você tem hoje que várias pessoas apontam para você e você não consegue mudar? Qual tipo de atitude que você gostaria de ser? Que tipo de pessoa você gostaria de ser? Talvez tenham pessoas à sua volta que você percebe que fala, puxa vida, eu queria ter essa habilidade dessa pessoa. Nossa, eu queria ter aquela habilidade. E você já tentou, já buscou uma forma e você não conseguiu. Então, pare para pensar, para listar realmente quais são essas atitudes, quais são esses hábitos que você gostaria de adquirir. Outra pergunta, você é merecedor dos seus resultados atuais? Então, se você parar para você perceber, ver tudo aquilo que você conquistou hoje, tudo aquilo que você tem hoje, né? Você é merecedor? Você merece aquilo que você tem? Talvez você não esteja satisfeito com o resultado que você tem. Talvez você não esteja satisfeito com o que você alcançou. E você se acha injustiçado, porque você acha que você deveria ter mais, você poderia ter mais. Só que perceba quais são as travas que estão mantendo você onde você está. Porque a vida, infelizmente, ela é, infelizmente ou felizmente, né, ela é justa. Então você tem os resultados que você tem porque é o que você merece hoje. Você é merecedor dos seus resultados atuais. Então, compreenda isso, que o que você fez para chegar para ter os resultados que você tem hoje. Então, se você entender o motivo da sua trava, no estado que você está hoje, você pode mudar. Agora, se você não consegue identificar as suas crenças limitantes, você não consegue identificar estas travas, não tem como você mudar. Não dá para você mudar algo que você não vê problema. Você apenas vai querer mudar quando você enxerga que existe o problema. Se você mesmo não reconhece o problema, não tem porquê e como você mudar. Então, a base para você poder mudar os seus resultados, para você acabar com as crenças limitantes, você desfazer essas travas, é simplesmente você usar mais o autoconhecimento. Quando você busca se conhecer melhor, conhecer quais são todas as suas habilidades, quais são todos os seus defeitos, você está a um passo para realmente conseguir a sua mudança. Então, é muito trabalho de autoconhecimento. Quantas pessoas você não viu que eram obesas, não praticam exercício físico, não cuidam da saúde, não cuidam da alimentação? E de um dia para o outro, a pessoa tem lá o início de um infarto, a pessoa vai internado, vai para a UTI, quase morre. No dia seguinte, a pessoa levanta, eu vou começar a fazer exercício físico. Por quê? Porque ela teve um alto impacto emocional para que ela ligue a chavinha do start, para ela realmente começar a mudança. Porque até então, apesar de todo mundo falar, ela não se sentiu necessária à mudança. Ela precisa de algo que realmente cause um empurrão. Então, quando você vai atrás primeiro do autoconhecimento e você compreender por que é que você não faz as coisas ou por que é que você faz outras coisas, você tem como mudar. Enquanto você não aceita, você não tem como mudar e você não mudará. Como é que eu faço? Né? A pergunta que geralmente vem no final da aula. Como é que eu faço para reprogramar a minha mente? Como é que eu mudo isso? Como é que eu faço realmente? Eu já compreendi, percebi, ao longo dessa apresentação já entendi vários dos gatilhos que eu tenho, vários problemas que eu tenho, os hábitos incorretos que eu tenho, que eu gostaria de mudar, mas como é que eu mudo isso? Então, para você mudar uma crença limitante, primeiro você tem que entender, né, primeiro passo é você entender que é possível. Se você não acreditar, então o cara que quer perder peso, se ele não acreditar que é possível ele perder X quilos em X meses, ele não vai acontecer. Tudo aquilo que ele já acha que é impossível, cara, mas eu não vou conseguir, isso não é pra mim não. A outra, não, pra mim não vai dar, não, nunca que eu vou conseguir isso. Ou seja, você realmente não vai conseguir, porque ele não acredita. Então o primeiro passo para você mudar é você acreditar que é possível. Então você aceitar que isso é possível e você acreditar friamente que você consegue alcançar esse resultado.
Por exemplo, quando vocês fazem a lista das metas que vocês têm aí dentro da Manhattan, vocês fazem o planejamento do ano, quanto que vocês vão ter de net, qual vai ser a sua carteira final, o número de clientes que vocês vão abordar e a captação. Vocês fazem um projeto, vocês fazem o seu planejamento, só que vocês só vão poder alcançar esse resultado se vocês acreditarem que vocês podem. Senão vocês vão achar que aquela meta é impossível, e vocês nem vão se esforçar para correr atrás de bater essa meta, porque você mesmo não acredita. E muitas vezes tem um grupo que a gente fez aqui, trabalho aqui dentro da Manhattan, de algumas pessoas que elas se auto-sabotavam. Elas acreditavam, elas colocaram uma estimativa de resultado muito menor do que elas realmente eram capazes de conseguir, porque elas não tinham noção do potencial que elas tinham. Então é muito comum que a gente faça isso, a gente se auto-sabote, você não tem ideia do potencial que você tem, e às vezes você faz um planejamento, uma meta pequena, porque você acha que é o que você consegue. Você não alcança novos resultados, maiores resultados, porque nem mesmo você acredita que é possível. Para você reprogramar, você precisa criar novos hábitos, novos comportamentos, né? Então vocês já sabem, já devem ter ouvido várias vezes aquela frase: não se consegue resultados diferentes fazendo as mesmas ações. Você tem que fazer novas atitudes para que você possa adquirir novos hábitos, novos comportamentos, e aí sim você vai ter novos resultados. Mas aceitar e entender que a estrutura neural e cognitiva nem sempre tem a ação que nós esperamos. Ou seja, a estrutura do seu cérebro que vai pensar e vai coordenar suas ações, ela não vai fazer aquilo que você espera. Porque você está há muitos anos fazendo a mesma coisa. Até o seu cérebro entender que você é capaz, que você pode, que você vai fazer as coisas de forma diferente, demora tempo. Até você criar um hábito, por exemplo, eu quero começar a acordar uma hora mais cedo, eu quero começar a praticar exercício físico, eu quero começar a regrar a minha alimentação, eu quero começar a ligar para os meus clientes todos os dias, eu quero começar a montar uma agenda. Tudo aquilo que vocês querem, vocês têm as plataformas aí, os novos treinamentos que vocês têm na Manhattan, até vocês alcançarem esse resultado e lembrar dos horários, do que vocês têm que fazer e como vão fazer, demora um tempo, porque você precisa treinar o seu cérebro, forçar ele a te lembrar, forçar ele a te ajudar a executar essas ações. Então, toda vez que você pensa em mudar algo que está enraizado no seu cérebro, no caso, uma crença limitante, vai ser difícil, vai levar tempo, e você precisa estar realmente focado, acreditando que é possível, para que você vá criando formas de construir esse novo comportamento. Essa mudança, ela precisa vir de dentro para fora. Então, é o tipo de mudança que ela precisa vir de dentro, não adianta ela ser imposta. Então, quando a gente fala aí, essa questão do exemplo que eu dei para vocês, o cara infartou porque ele não fazia exercício físico, ele não mudou a alimentação dele. Simplesmente porque ele nunca deu bola para isso. Porque não adianta as pessoas falarem, o médico falar, o exame falar, o pai, a mãe, o irmão, a empregada, o filho, a esposa, não adianta ninguém falar. Ele só vai fazer a mudança quando ele realmente quiser, quando a pessoa realmente quer e ela acredita, ela começa a construir essa mudança, né? Então, geralmente é assim, a pessoa que passa por um quase morte, ela começa a construir uma outra vida, porque ela fala, puxa, eu acho que eu posso, eu quero, não é desse jeito que eu quero passar o resto da vida, e ele acredita que ele pode, e ele faz uma mudança de dentro para fora. Caso contrário, a mudança apenas imposta, porque é uma regra da empresa, que a minha esposa quer, que meu filho quer, ela não vai fazer sentido. Quando a gente altera a identidade do que a gente é, né, a identidade do que nós realmente somos capazes, a gente consegue alcançar outro resultado. Então isso é o que a gente chama de ressignificar. A gente ressignifica. Então, se a vida inteira você escutou falar que cachorro é mau, cachorro morde, cachorro avança, cachorro é aquilo, você tem que começar a dar pequenas doses de carinho, de atenção, de conhecer um cachorro, para que você vá ressignificando o seu cérebro e ele entender que aquilo não é uma ameaça, ele entender que aquilo não vai fazer mal. Não é porque você quase morreu afogado quando você tinha 2 anos que você vai morrer afogado hoje. Não é porque você teve uma mordida de um cão quando você era pequeno que todos os cães são maus. Não é porque você sempre foi obeso que hoje você não consegue perder peso. Tudo depende de você ressignificar aquilo que você realmente acredita que você é capaz. Então, só que vocês precisam aceitar isso, né? Então a gente tem que aceitar
e querer para poder mudar. Se vocês não aceitarem e vocês não quererem a mudança, ela não vai vir. Aqui a gente tem uma pirâmide do indivíduo, né? Onde a gente coloca um padrão de pensamento que está aliado nessa questão de você alcançar metas e alcançar resultados. Quando a gente fala aqui no pensar, sentir e agir. Então, não adianta a gente apenas pensar em algo, pensar em alcançar um resultado, pensar em alcançar uma meta, pensar em mudar um novo hábito. Se eu não sentir que eu sou capaz, se eu não sentir que eu posso fazer isso. E claro, se você consegue pensar que você vai bater a meta, você consegue pensar que você vai alcançar aquele resultado, você consegue pensar que o cachorro não é mau, que o cachorro não vai te morder, você consegue pensar que aquela comida é boa, que você vai ficar bem naquele vestido e tal, se você só conseguir pensar, você não conseguir sentir, que é você se imaginar naquilo, você sentir a satisfação talvez de fazer o carinho no animalzinho, se você sentir a sensação de você estar utilizando dessa habilidade, você não, somente isso não vai te trazer o resultado. Então você precisa pensar, sentir você em posse daquilo, para que você possa agir, e aí você vai criar um planejamento onde você vai realmente executar as ações. Então a ação, então pensar, pense no que é que você quer alcançar, quais são os hábitos que você quer mudar, sinta-se em posse dessa ação, sinta-se em posse dessa habilidade, sinta-se em posse desse bem, dessa meta, e aí você vai montar o seu plano para você agir para buscar esse resultado. Então se você pensa, eu penso que eu quero ter 100 mil reais de carteira até dezembro, ótimo, você começa a pensar que isso é possível, beleza, então vamos, sinta em posse de, sinta-se quais seriam as suas atitudes, quais serão os seus resultados, quais seriam as suas ações, se você já tivesse esse resultado. E aí você vai agir, que é o que? Quanto você vai precisar captar, aonde você vai buscar, que é montando a estratégia. O que as pessoas que já têm esse resultado fazem para alcançar esse resultado? O que elas fizeram para alcançar esse resultado? Então essa é a construção da pirâmide do indivíduo. Então, os pensamentos, eles nos conduzem a sentimentos, né? E esses sentimentos, eles permitirão que você tenha uma ação. Então, quando você sente, automaticamente você vai querer se mover para alcançar aquele resultado. E geralmente a gente não pensa dessa forma, a gente apenas quer algo, e a gente não monta, não cria o sentimento por aquilo. A gente acha que o sentimento vai vir quando eu já tiver, quando eu receber aquele bem, quando eu receber aquele resultado. Não vou entrar em muitos detalhes aqui da pirâmide, tá? Eu vou passar para frente aqui. Aí, e aí a gente sempre fala, só não confunda aquilo que você é, aquilo que você tem, não confunda aquilo que você é com o que você tem. Não confunda que você não é a essência, né? Quem é você na sua essência? Porque muitas vezes eu converso com clientes, converso com pessoas que elas acham que elas são algo. Elas não sabem que elas realmente são. Elas acham que elas são, por exemplo, muitas pessoas se confundem com a profissão, né? Então, pulando até já aqui para o nosso tópico, não confunda a sua identidade com a sua profissão. Quantas vezes eu sento com alguém, com algum cliente que me contrata, que me chama, a gente vai fazer a conferência, vai conversar, e eu pergunto para a pessoa, mas quem é você? E aí o cara fala assim, eu sou empresário, eu sou dono da empresa X, eu sou CEO da empresa tal, eu sou o maior empresário de não sei o que, no setor X, eu sou o maior X. Ou seja, ele confunde o que ele faz com quem ele é. Ele não é a identidade, entendeu? Ele não cria a própria identidade. Então muitas vezes a gente é aquilo, eu sou médico, eu sou gerente do banco, eu sou bancário, eu sou concursado, eu sou autônomo. O cara confunde a profissão com o ser. E aí, ele talvez às vezes não está satisfeito com o que ele faz, com o trabalho, porque ele na verdade, ele é advogado, ele é médico, porque os pais queriam que ele fosse, porque ele foi conduzido a querer aquilo. Então, ele não sabe quem ele é na essência, percebe? Então, é muito comum a gente ter essa crise existencial das pessoas que até conseguem resultados,
que até conseguem um nível financeiro legal, uma liberdade interessante, mas elas não estão felizes em si, porque elas estão cheias de crenças limitantes, sabotadoras, por falta de autoconhecimento. Elas sabem o que é que o pai dela queria que ela fosse, ela sabe que ela conseguiu um alto resultado, porque ela queria provar para o pai dela que ela conseguia. Eu queria provar para minha mãe que eu era capaz. Eu queria provar para minha tia que eu ia dar a volta por cima. Então lembra lá das crenças limitantes que eu expliquei para vocês, que é formada nos seus 2 aos 4 anos? Quando você é muito jovem, você começa a ter essa forma. Quando você tem alguém te falando algo, ou você acredita que você é capaz, você vai seguir exatamente o que a pessoa te disse, ou você acredita que você não é aquilo, e você quer provar com a pessoa que você é diferente, e você quer fazer tudo ao contrário do que essa pessoa te mandar, do que essa pessoa te pedir. Então, percebam que muitas vezes, a gente se perde nessa essência. Ninguém ensinou você a compreender o que você quer. Então você vai comer arroz, feijão porque eu estou mandando. Você vai comer o brócolis porque eu estou mandando. Não é porque, olha, isso é saudável, isso vai te ajudar a ser mais saudável, você vai ter menos colesterol, menos triglicéridos. Olha, você vai estudar matemática porque depois lá na frente você vai poder escolher uma profissão que você possa fazer contas. Então ninguém nunca se preocupou em te estimular em saber o que você quer. Então e você aprendeu apenas a seguir a boiada, apenas a seguir a regra, porque olha, você tem que aprender isso porque é assim que tem que funcionar. Você aprender aquilo porque é assim que funciona, a escola é assim, todo mundo faz assim, você também vai ter que fazer. Então quando você começa a compreender quem você é, você começa a pensar no que é que você merece. Se você não está satisfeito com o que você tem, você vai buscar resultados diferentes, você vai buscar formas de alcançar aquele resultado, né? Se viver apenas à vontade dos outros, você vai ser eternamente frustrado. É o que eu converso com vários e vários empresários de alto nível na sociedade, mas que estão frustrados com o que eles têm, com o que eles conquistaram, porque ele não fez aquilo por um motivo interno, ele fez aquilo porque alguém acreditou que era bom. Eu fiz isso pelos meus filhos, eu fiz isso pelo meu pai, eu fiz isso para provar para o meu tio, eu fiz isso para conseguir uma massagem no meu ego, e não para ser o que ele realmente quer, o que realmente a vivência dele levaria. Então você muitas vezes, as pessoas confundem o ter com o ser. Então a pessoa, ela quer ter algo, mas ela não quer ser aquilo, né? Então, muitas vezes a pessoa ela quer comprar o carro, a casa, ou para provar para alguém, para outra pessoa que ele tem, que ele conseguiu, que ele alcançou aquele êxito, mas apenas para buscar uma certa aprovação externa. Para que eu possa participar daquele grupinho, eu preciso ter esse carro. Para participar daquele outro grupinho, eu preciso ter esse relógio. Para participar daquele grupinho, eu preciso me formar na faculdade. Para participar nesse outro grupinho, eu preciso ter o título X. E assim, você apenas buscando coisas que não satisfazem a sua essência, né? Muitas vezes não vão satisfazer a sua essência em si, elas só satisfazem a expectativa que as pessoas têm de você. Então, desfazer das crenças limitantes, esse trabalho de autoidentificação, de autoconhecimento, ele funciona para que você consiga compreender o que é que você quer, quem você é. Você não é o seu trabalho, você não é o seu emprego, você não é a sua empresa, você não é o seu carro, você não é a sua esposa, né? É isso que gera as crises existenciais das pessoas que entram em depressão e crises, porque se ela perdeu o carro, e agora o que eu faço? Porque eu acostumei que eu sempre tive aquele carro, sempre vivi naquela casa, sempre vivi naquilo, e quando ele perde tudo, ele se perde também, ele entra numa profunda depressão, pessoas que se suicidam por isso, porque ela não sabe quem ela é. E quando você sabe quem você é, nada pode mudar a sua realidade, nada vai impedir você de alcançar o resultado que você quer. Então é preciso sempre você construir, né, aquela pirâmide do indivíduo, você ser, fazer, para você ter. Então quando você vivencia a experiência de quem você realmente é, você vai começar a fazer aquilo que você precisa fazer para você alcançar esse resultado. E aí você vai ter o resultado que você espera. E não ao contrário, não ter o carro para que eu possa pensar no que eu vou fazer. Você primeiro vai ser aquilo que você busca. Beleza? Vamos lá.
Então, como é que a gente vai construir então as novas crenças? Então, primeiro a gente vai definir o que é que você quer ser. Depois de tudo isso que eu falei, de tantas frases, de tantos exemplos, talvez vocês já estejam aí meio que pensando, mas e aí? Quem eu sou? Mas e aí? O que eu quero? Por que é que eu estou aqui? Por que é que eu trabalho nessa empresa? Por que é que eu faço o que eu faço? Por que é que eu atendo os clientes que eu atendo? Por que é que eu estou assistindo esse treinamento agora? O que é que eu estou fazendo aqui? Você começa a pensar na definição, né, do que é que você quer ser. O que é que você quer ser? Longe de qualquer julgamento externo do que seu pai, sua mãe, sua família quer que você seja. O que é que você puramente quer? Porque você está onde você está, por quê? Quem você gostaria de agradar? Alinhando essa questão com o seu ser, fazer e ter. No que você acredita que você está capacitado? Por que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente quer algo, a gente quer um resultado no qual a gente sabe que a gente não está capacitado. Então você quer um resultado, você quer usufruir de algo que você não se preparou ainda, você não se capacitou ainda. Então não adianta eu só querer aquilo sem eu me capacitar. Então não adianta eu falar, olha, eu quero ir ficar um ano na China, por exemplo. Beleza, isso é um sonho, isso pode ser o que eu quero, mas beleza, mas o que é que eu preciso construir para que eu possa ir para lá? Eu preciso construir esse caminho, essa ponte. E como é que eu construo isso? A ponte para que eu chegue nesse resultado é eu acreditar que eu posso chegar lá na China, acreditar que eu posso morar lá. Eu vou me capacitar a ponto de eu pensar, bom, então eu preciso do meu passaporte, eu preciso ver se eu preciso de visto, eu preciso aprender o mínimo dos idiomas, eu preciso estudar um pouco sobre a região, sobre o país, qual é a cidade, qual é a região que eu vou ficar, o que é que eu vou fazer lá. Então, eu tenho que me capacitar, formar a minha capacitação para que eu possa alcançar o resultado. Não adianta eu apenas falar que eu quero e aí eu quero e vai cair do céu. Não é assim. Então, quem você é? O que é que você pode fazer? Né? O que é que você já está capacitado? Porque aquilo que você não consegue fazer, você vai ter que se capacitar. E o que é que você merece? Perceba que o que é que você tem hoje, talvez já seja o que você merece. Então, se você quer algo a mais, se você não está satisfeito com isso, você precisa se capacitar para você mudar e merecer algo melhor. Então, reprograme aquilo que você acredita que você merece. Seja, faça e tenha. Uma pessoa que é rica e é próspera, ela pode ter tudo, ela pode até perder tudo que ela tem, mas ela vai conquistar tudo novamente. Quando ela é aquilo, né, ela já sabe o caminho que ela precisa fazer para alcançar aquilo de novo. Quantas pessoas você não viu aí de prêmios aí na televisão, programas de televisão, essas loteria, a pessoa ganha e pouco tempo depois ela perde tudo, ela gasta porque ela não sabe como construir aquilo, ela só sabe ter a sorte, ela sabe receber aquilo, mas ela não sabe o caminho para alcançar aquilo. E aí, claro, ela vai perder tudo, porque ela não é rica e próspera no sentido fiel da palavra. Ela apenas recebeu aquilo, mas ela não vai saber administrar, porque ela não está preparada para aquilo. Quantas empresas familiares vocês não veem que quebraram na crise? Quantas empresas não passam por dificuldades quando faz a sequência da sucessão? Porque o cara que está vindo depois para fazer a caminhada dessa empresa, ele não passou pelas dificuldades da construção dessa empresa, então a tendência é que ele não consiga superar os desafios que um outro gestor anterior tenha conseguido passar durante essa caminhada, durante essa jornada. Então, essa é a essência, você precisa entender a construção dessa caminhada para alcançar aquilo que você é, e aí sim você vai receber esses resultados. Alguém que apenas tem, né, o dinheiro ou as posses, se ela perder tudo, ela não terá mais nada, né, porque ela não sabe quem ela é. E eu falo porque eu já passei por vários e vários casos, acompanhei vários e vários clientes que tinham esse tipo de dificuldade. O cara tem uma determinada, o cara acostumou com uma vida e depois, por algum momento, ele tem uma redução do seu patrimônio,
passa por dificuldades e ele perde a sua essência, porque ele já não tem mais aquilo porque ele quer, porque é o que ele busca, e sim porque acostumaram ele que aquilo era legal, que isso é bacana, para satisfazer os gostos alheios. Então essa é o famoso, a causa das crises existenciais: depressão, falta de identidade, falta de propósito na vida. Quantos casos vocês pegam aí, próprio Bill Gates, no caso a gente tinha aí o Steve Jobs, o Jeff Bezos. Quantos casos a gente tem de pessoas que não trabalham mais no sentido apenas o dinheiro, eles sim têm um propósito, que é o que eles acham que é algo maior para a vida deles. Então essa é você descobrir realmente através do seu autoconhecimento aquilo que você realmente é, aquilo que você realmente quer. Se você quiser mudar, né, como é que eu faço para mudar? Vocês precisam mudar algumas afirmações, né? Então os pensamentos conduzem aos sentimentos que permitirão a ação, e essa ação, essa nova ação vai trazer os resultados que vocês esperam. Não basta apenas a gente ficar fazendo aquelas dinâmicas de ficar fazendo repetição positiva. Eu vou afirmar positivamente e o caminho vai vir para mim, eu vou falar que eu quero, vou falar que eu sou aquilo e aquilo. Isso não vai mudar em nada, né? Não é isso que vai mudar a sua vida. E sim quando você sente que essa afirmação é uma verdade e você coloca, né, o exemplo da visualização, você visualiza você em posse daquilo e você consegue sentir o que é ser a posse daquilo. E aí você vê se aquilo realmente está alinhado com a sua expectativa, com quem você realmente é, para que você possa criar essas habilidades. Então, quando você imagina alguém na sua profissão que tem altos resultados que você gostaria de ter, você se imagina como é a vida dessa pessoa, como é estar na pele daquela pessoa. Realmente é isso que você busca? Realmente é isso que você quer? Quais são as habilidades que essa pessoa tem que você não tem, para você construir esse caminho? E aí sim você vai conseguir. Será que você merece o resultado que você espera ter? E por incrível que pareça, muitas vezes quando eu faço essa pergunta, algumas pessoas dizem que não. Eu falo, a pessoa fala assim, eu falo, qual que é seu sonho? Meu sonho é ter isso, isso, aquilo. E você acha que você merece esse resultado? Ele falou, não, eu não mereço. Muitas pessoas já têm noção desse autoconhecimento. Ela quer, mas ela não merece. Ela quer e ela sabe que ela não está nem se esforçando para alcançar aquilo. E vocês? Será que vocês estão se esforçando para alcançar o resultado que vocês esperam? Você acredita mesmo que você pode ter esse resultado? Como sempre, eu gosto de finalizar com algumas tarefinhas, deixo algumas questões. Vocês não precisam me entregar, apesar de eu estar sempre à disposição de vocês, mas eu acho que isso ajuda, é um exercício para vocês mesmos, né? Então eu sempre peço uma tarefinha no final das nossas aulas, e essa nossa última slide, eu peço para vocês que vocês escrevam os seus sonhos, os seus maiores objetivos. E quando eu falo para vocês escreverem, é porque na próxima aula, na nossa aula 3, a gente vai discutir um pouco mais a respeito disso, tá? Na verdade, até o final da nossa sexta aula, a gente vai voltar com os exercícios que foram feitos na primeira, segunda, terceira aula, e assim, quando a gente for completando o ciclo, a gente vai voltando a tocar nesses exercícios, tá? Então é muito interessante que vocês façam, porque o resultado vale para vocês mesmos, tá? Então escreva seus sonhos, seus maiores objetivos, né? E num papel. Logo depois, embaixo, você vai escrever quais são as dificuldades que você tem para alcançar esses resultados. O que é que te impede de alcançar esses resultados? Então você pode colocar lá, você quer um carro X, você quer uma casa na praia, você quer uma renda Y, mas o que é que te impede de alcançar esse resultado aí? Escreva na frente desses objetivos. Aí a gente vai começar a ver quais são as dificuldades, né, que você vai ter para alcançar isso. Você também vai começar a listar essas dificuldades. E aí depois você vai colocar, com o andamento atual, com aquilo que você faz hoje, com o seu dia a dia, a sua rotina diária hoje, os resultados do seu trabalho hoje, você vai alcançar esses objetivos, esses primeiros que você listou aqui? Será? Se você disser que sim, beleza, você já está alinhado. Agora, se você disser que não, é porque algo precisa mudar. E essas mudanças é que são as suas crenças limitantes. Essas mudanças, isso que precisa ser construído, são as mudanças que você precisa criar na sua mente, tá? Eu sempre coloco esse outro exercício também, eu acho muito válido também para quem quiser se aprofundar um pouco mais, para você escrever 10 qualidades que você gosta em você. Depois você escreve 10 defeitos, 10 coisas que você não gosta em você, mas é você como você mesmo, só para você testar o seu autoconhecimento, tá? E a gente poder pegar alguns gatilhos de autossabotagem aqui. E aí, qual desses dois será que é mais fácil você escrever? A respeito das suas qualidades
ou a respeito dos seus defeitos? E aí a gente vai pensar se essas qualidades e defeitos, elas são qualidades internas, ou seja, são qualidades e defeitos que dependem apenas de mim para mudar, ou são externas, são qualidades e defeitos que eu dependo de um meio, eu dependo da minha empresa, eu dependo do meu chefe, eu dependo da minha esposa, eu dependo dos meus filhos, eu dependo da minha casa, eu dependo da cidade, eu dependo de alguma coisa para mudar. Então, quando você faz isso, quanto mais características internas você tiver para mudar, mais fácil vai ser para você alcançar o resultado. Agora, quando as pessoas colocam que os problemas, os defeitos que ele tem ou as qualidades que ele tem são apenas por condições externas, dificulta essa mudança. É sinal que você precisaria refazer esse pensamento, todas as atividades, para você poder conseguir ressignificar a sua questão, o seu propósito e o seu caminhada de mudança. Beleza? Para quem quiser se aprofundar a respeito do tema, tenho alguns livros aqui, recomendação literária, O Poder da Ação, do Paulo Vieira, tá? É um livro que fala muito a respeito disso. Desperte o Gigante Interior, do Anthony Robbins, tá? E Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, Stephen Covey. Beleza? Então, para quem tiver interesse, pode dar um print aí. Eu vou mandar essa apresentação também para o Eduardo lá, ele compartilha com vocês. Beleza? Estou à disposição de vocês, caso vocês tenham alguma dúvida. E aí, é isso aí, pessoal. Para a gente encerrar aqui, quem tiver alguma dúvida, pode mandar no chat ou abrir o microfone e aí eu respondo para vocês aqui. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Estou sempre à disposição de vocês. Em breve a gente estará de volta com a nossa terceira aula do nosso onboarding.